E a palavra que nós acabamos de escutar precisa mover o nosso coração para um entendimento muito importante. Jesus, ele aqui está mostrando aquilo que nós mais precisamos na nossa caminhada. O que ele vai revelar a nós a partir da experiência com a palavra? Ele vai mostrar que o que nós mais precisamos é do Espírito Santo. O Pai não pode negar o Espírito Santo àquele que o pedir. A gente pode recordar do evangelho de ontem, quando Jesus ensinou os seus apóstolos a rezar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ensina-nos a rezar. E nós hoje, interpelados pela palavra, pelo evangelho, aprendemos que o que nós mais precisamos desejar e pedir para a nossa vida e que não nos será negado é o dom do Espírito Santo. E o interessante é que na primeira leitura nós vamos ver Paulo chamar os Gálatas de insensatos. Paulo é duro, é exigente com os Gálatas, porque eles estavam se desviando do evangelho. O evangelho que eles tinham recebido, o evangelho de Jesus Cristo. E eles estavam sendo, e Paulo usa a palavra dizendo, quem vos fascinou? Era um fascínio por um discurso que não era alinhado com o evangelho de Jesus Cristo. E quem estava discursando na comunidade dos Gálatas? Os judeus convertidos ao cristianismo, que queriam obrigar os Gálatas a serem judeus e não cristãos. Eles queriam obrigá-los às práticas judaicas que os pagãos não eram obrigados a elas. E o apóstolo está dizendo, olha, existe um fascínio aí nesse discurso que vocês estão ouvindo e vocês não estão percebendo. Será que vocês começaram tão bem no Espírito, diante dos vossos olhos? Ele vai dizer, olha, ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou diante dos vossos olhos? Não foi acaso representado como que ao vivo Jesus crucificado? O que Paulo está dizendo para eles? Não foi apresentado o Cristo crucificado para vocês? E o que é esse Cristo crucificado apresentado? Não foi apresentado o amor de Deus? Não foi apresentado para vocês um Deus que amou, que pagou o preço pela vida de vocês? E agora vocês estão se deixando seduzir por essas palavras que fascinam, mas que estão distantes daquilo que é a palavra verdadeira, a palavra que gera vida, a palavra que transforma. Paulo está mostrando para eles o amor de Deus. Jesus Cristo crucificado, expressão plena do amor do Pai para com a humanidade. Jesus Cristo crucificado, que comprou a nossa liberdade pelo sangue derramado lá na cruz. Jesus Cristo crucificado, que nos amou ao extremo. Quando eles receberam o evangelho, foi tão intenso, Paulo está dizendo para eles, que parecia que Jesus Cristo crucificado estava ao vivo diante de vocês. Vocês experimentaram a profundidade, a largueza, o comprimento e a altura do amor de Deus. Vocês experimentaram a força desse amor, e agora vocês estão abandonando o valor maior do sacrifício de Cristo para ouvir a esses que estão fascinando vocês com esse discurso. Qual o valor que vocês estão dando à cruz? Qual o valor que vocês estão dando ao sacrifício de Cristo? Qual o valor que vocês estão dando ao que Ele fez por cada um de nós? E aí nós podemos atualizar para a nossa vida e perguntar-nos, qual o valor que nós temos dado ao sacrifício de Cristo? Qual o valor que nós temos dado ao sangue dele derramado? Qual o valor que nós temos dado ao mistério da cruz, que nos resgatou e que nos fez homens e mulheres livres? Será que nós estamos nos deixando fascinar por esse mundo? Será que nós estamos nos deixando fascinar pelas palavras e pregações desse mundo, que não refletem aquilo que é a lei de Cristo, a lei do Evangelho? E aí ele vai dizer, sois assim tão insensatos.
O que é a sensatez? É o bom senso, é o equilíbrio, é a ponderação, é a prudência. E o que é a insensatez? É a atitude de estar desprovido de juízo, de ausência de prudência, é a própria imprudência. E com as palavras de Jesus nós podemos iluminar a nossa vida. Jesus disse que existia uma sensatez. O homem sensato é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E o que é a edificação da casa sobre a rocha, senão aquele que ouve a palavra e a põe em prática? Sensato. E é a partir daí que nós temos que avaliar as nossas insensatez no século 21, no tempo onde nós estamos vivendo. E aí Paulo vai dizer: vocês começaram no espírito e vão terminar na carne. Vocês começaram bem, vocês se deixaram tocar por esse amor, vocês entenderam o poder do sangue de Jesus, vocês entenderam o poder do que é a liberdade que Ele trouxe, e vocês vão voltar para a carne, para a insensatez, vão abandonar aquilo que a palavra ensinou, e vão se debandar para tudo aquilo que diz contrariamente ao ensinamento da palavra, ao ensinamento da doutrina, à verdade de Deus, a ponto de depois teres começado pelo Espírito, querer terminar pela carne. Foi acaso, em vão, que sofreste tanto? Se é que foi mesmo em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei, ou porque crestes através da pregação, ou porque crestes na palavra? Esse Deus que faz milagres no meio de nós, esse Deus que ouve a nossa oração, esse Deus que diz para mim e para você: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, quem busca, e ao que bate, a porta se abrirá. Esse Deus hoje está questionando a mim e a você. Vocês começaram tão bem no espírito e vão terminar na carne? Vão voltar para a insensatez? Vão deixar de viver aquilo que a palavra ensina? Vão deixar de viver os valores que a palavra traduz para nós? Aquilo que é ensinado por Deus? E aí, olha o que Lucas 1 vai dizer, né? O Benedictus fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas, desde os tempos mais antigos, para salvar-vos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Para que Jesus veio? Para que Jesus foi crucificado? Para que Ele derramou o sangue dele? Para que Ele morreu e ressuscitou? Para nos salvar do poder dos inimigos. João 10:10 vai dizer: o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. O ladrão, o pai da mentira, sedutor, assassino, destruidor. Ó Gálatas insensatos, vós começastes no espírito e vão terminar na carne? Só há uma solução para a gente não terminar na carne: é pedir o Espírito Santo, que não pode ser negado pelo Pai. O Espírito Santo nos dá capacitação para a gente permanecer sensato e não ficar na insensatez, para edificar a casa na rocha e não na areia, ouvindo a palavra e colocando a palavra de Deus em prática, não abrindo os ouvidos para ouvir os sedutores, aqueles que nos fascinam, mas abrindo os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, que fala conosco a partir do Espírito que nos é dado. Jesus vai dizer: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e aí eu estou falando, né? Se vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo
aos que o pedirem. Nós só conseguiremos permanecer na sensatez se nós formos cheios do Espírito Santo. Fora disso, a carne vai dominar. O fascínio do mundo vai dominar. O fascínio das falsas doutrinas vão nos atingir. O fascínio das ideologias vão nos convencer. Porque é tudo muito lógico e fascinante. Mas se nós pedirmos ao Pai o dom do Espírito Santo, nós nunca seremos insensatos. Nós seremos sempre prudentes. Porque ouvindo, nós colocaremos em prática a palavra de Deus. Se o Pai não pode negar, traz a sua mão sobre o seu coração, feche um pouquinho os seus olhos na presença dele e peça humildemente agora ao Pai, em nome de Jesus, que ele te dê o Espírito Santo. Se você perceber na sua vida, e eu quero pedir isso ao Espírito Santo hoje, que ele te revele qualquer atitude, pensamento insensato que possa dominar você, que o Espírito Santo te convença, te revele. Peça agora, fala, vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Eu estou pedindo, Pai, o dom do Espírito Santo agora sobre a minha vida. Eu estou te pedindo, Pai, a ação do Espírito Santo agora na minha vida. Eu estou te pedindo, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Ele disse que o Senhor não pode negar o Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito, vivendo no Espírito, me levará a experimentar a perseverança na oração. Me fará confiar, mesmo que demore, para o Senhor fazer, abrir a porta, o Senhor escutar, o Senhor revelar-se a nós. Mas o Espírito Santo me dará o dom da perseverança. Então o Espírito Santo dê a nós o dom da perseverança e nunca permita que nós sejamos enganados pelo espírito maligno que foi expulso e vencido definitivamente pelo sangue de Jesus. Convença-nos, Espírito Santo, para que nós não sejamos insensatos. Diga comigo, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque agora eu experimento o dom do Espírito Santo na minha vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero convidar você a colocar no altar do Senhor a sua vida e esse pedido. A igreja diz algo impressionante que às vezes a gente passa despercebido. A igreja diz que acontece uma efusão do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo, todas as vezes que nós participamos dos sacramentos. Nós estamos agora no sacramento da Eucaristia. Se eu vou me confessar, eu sou batizado no Espírito Santo, eu recebo a efusão do Espírito Santo. Então agora, peça que esse Espírito Santo que você já suplicou com as suas palavras e que é dado pelo sacramento, você faça uma experiência extraordinariamente nova. Mas também peça para Jesus te convencer a nunca ceder à insensatez.